Hoje a gente vai entrar no nosso último tema do direito empresarial, né? Direito empresarial 1, que são as sociedades. Falamos muito sobre sociedades aqui, né? Não paramos para estudá-la, mas falamos que para o exercício da atividade empresarial né, é você, quando vai exercer atividade empresarial, ou uma pessoa, quando vai exercer atividade empresarial, ou ela vai fazer sozinho, inicialmente, né, fazer sozinho era apenas na figura, né, ou como empresário individual. Mais recentemente, a partir da Lei 12.442, salvo engano, de 2011, passa a ter a possibilidade de você exercer sozinho através da EIRELI, né? Então você constitui uma EIRELI, ok? E você... Falar nisso, eu falei sobre a EIRELI para vocês? Não, né? Então vou falar da EIRELI antes. Acho que eu não cheguei a falar da EIRELI, né? Confirma, Carlos? Então vamos falar um pouquinho da EIRELI Brevemente. brevemente. Vamos falar um pouquinho da EIRELI primeiro, antes de falar das sociedades, que estava faltando. Então, para você exercer atividade empresarial, você vai fazer isso de que forma? Vai fazer isso através da EIRELI, sozinho, ou através das sociedades. EIRELI é tranquilo, EIRELI é um artigo só. Rapidamente. A grande, como é que eu vou dizer assim, a grande sacada, né, ou a grande discussão a respeito do direito empresarial é a responsabilidade, né, empresarial. O que acontece? Quando você vai desenvolver atividade econômica organizada, né, quando você vai montar uma empresa, uma das grandes questões, né, claro que tem várias questões envolvidas, mas uma das grandes questões é o risco que você possui, cria, desenvolve, assume. Então, quem é empresário sabe disso. Então, você vai montar uma loja, por mais que seja uma loja simples, né, aí perto da tua casa, ou um restaurante, você vai pegar um dinheiro, 5, 10, 20, 100, 200, não importa, e vai montar aquele negócio. Vai dar certo? Muito difícil saber, né? As variáveis aí são inúmeras. Então, vai depender da escolha do ponto, vai depender do momento, da mercadoria, né, ou da atividade que você vai exercer, vai depender do seu conhecimento, vai depender, né, às vezes até de fatores externos. Então, a pessoa que monta uma agência de viagem, né, igual agora, e aí vem uma pandemia, né, que as pessoas são proibidas de viajar. Assim, a chance do negócio dar ruim é grande, né? Então você monta uma empresa que depende do dólar, o dólar sobe. Então, tudo N variáveis, umas controladas, né, mais pelo empresário, outras nem tanto, que vão, né, fazer com que o negócio seja arriscado. Aí eu até brinco, né, quando eu estou tratando com clientes, empresários, assim, mas ser empresário é muito difícil, né, muito ruim. Eu falo, só tem outra opção, ou tu é empresário ou tu é empregado do empresário, certo? Ou setor público, né? Fora a questão do serviço público, não sobra muita opção, né? Ou a gente empreende e, consequentemente, né, se der resultado, aufere os lucros desse empreendimento, ou a gente vai trabalhar para quem empreende, né? Fora a questão do concurso público, não sobra muita opção. Só que para que as pessoas empreendam, né, é importante que ela tenha alguma proteção, alguma respaldo jurídico. A lei se preocupa em favorecer o empresariado, né? A lei se preocupa em estimular que as pessoas empreendam, por gerar empregos, como eu acabei de falar. Quem empreende gera empregos. Isso é ótimo para a sociedade, para a economia. Quem empreende paga tributos, né? Que também é importante. Outra brincadeira que eu sempre faço, não sei se eu já falei com vocês, se todo mundo que quisesse passasse no concurso, não ia sobrar ninguém para pagar a conta, né? Porque a sociedade, né, principalmente a brasileira, as pessoas querem ir para o concurso, que não é nenhum demérito, né? Pelo contrário, acho que é importante ter bons servidores públicos. Só que quem paga a conta, né, brincadeira à parte, é o povo, né, a população, as empresas e os empregados, né, a sociedade particular, que no exercício da atividade econômica, no exercício das empresas, né, produzem bens e serviços e, através dessa produção, pagam tributos.
seja diretamente, seja indiretamente, seja através dos produtos ou dos serviços. Então, a conta, né, a economia, gira principalmente em razão da atividade econômica privada. Ok? Então, a atividade econômica privada é muito importante. Além disso, o desenvolvimento, né, dos bens e dos serviços que a gente precisa, quem produz, em sua grande maioria também, né, em algumas áreas até exclusivamente, é a iniciativa privada. Ah, eu quero um carro. Quem que faz carro? As pessoas, né? O Estado moderno, né, atual, majoritariamente, a maioria dos países entende que o Estado não tem que se cuidar disso, né? Tem até algumas discussões políticas a respeito disso que a gente não vai entrar nesse mérito. O Estado, né, não está aqui para isso. O Estado é para garantir serviços essenciais, como educação, saúde, segurança, né? Então, produção de carros que vai fazer a sociedade. Então, se eu preciso de um carro, né, se todo mundo tem um carro aí confortável, seguro, né, para poder se locomover, você tem isso através da produção privada, certo? Inclusive, o lucro gerado pela produção privada é reinvestido, ou pelo menos parte dele, né, em pesquisa, em tecnologia, para que gerem produtos melhores. Óbvio que, né, até certo ponto, o empresário não faz isso porque ele é bonzinho, faz isso porque ele quer ganhar mais, vender mais, ter um produto melhor que o concorrente, mas indiretamente beneficia a sociedade. Então, a sociedade passa a ter os lucros dessa atividade, né, produtiva, né, melhor, né, que vai se desenvolvendo. A mesma coisa os remédios, né? A gente fala de vacina, né, fala de remédios em geral. Quem cuida desses remédios, né, quem produz, investe em pesquisas, são os laboratórios privados. Tem algumas exceções, no caso de remédio, mais do que nos carros, de institutos públicos, aliás, mas a produção em massa, né, normalmente é privada. Então veja a importância da atividade empresarial. Uma das formas que o direito criou para, né, estimular as pessoas a empreenderem foi através da separação patrimonial. Então, quando a pessoa, né, vai desenvolver uma atividade empresarial e o direito fala para ela, ó, eu permito que você pegue uma parte do seu patrimônio e que você, né, separe esse patrimônio e esse patrimônio vai ser apenas, então, somente uma parte dele objeto da atividade empresarial. O resto, a princípio, está protegido. Então, quando você, né, pega lá, imagine pegar um exemplo bem drástico, né, mas para ficar bem claro para você. Uma pessoa que trabalhou 30 anos numa empresa, né, começou lá com seus 20, com 50 anos se aposentou. Obviamente que com essa idade, né, ninguém vai ficar em casa sem fazer nada, pelo menos a maioria das pessoas. Até porque o sistema previdenciário é muito baixo, entre outras razões, né? E essa pessoa fala assim, ó, eu vou viver mais até pelo menos mais 30 anos, quero trabalhar mais uns 20. Eu estou com um patrimônio aí, né, sei lá, de R$ 1 milhão, que foi um imóvel que eu construí durante a minha vida toda, que vale R$ 500 mil, um carro bom que eu comprei, né, que vale R$ 100 mil, e colocam R$ 400 mil na conta, né, e está lá o saque do meu FGTS, que eu saquei, a indenização, mais as minhas economias. Ah, tá ótimo. Se eu tiver com esse dinheiro na conta, né, poupança, em... agora pior, né? Antigamente ainda a gente tinha um país em que as taxas de juros eram maiores, né? E isso inclusive desestimulava a economia, porque se eu deixava meu dinheiro no banco rendia 10%, para mim tirar esse dinheiro do banco e ir para atividade econômica privada, para empreender, eu teria que ganhar mais que 10, senão não valeria a pena. Por isso que a taxa de altos, né, apesar de para quem está com dinheiro na poupança é bom, mas para a economia é péssima. E por isso que essa política econômica é boa nesse sentido. Pode até ter outras críticas, né? Claro que não estamos aqui avaliando tudo, é só um ponto. Então, a taxa de juros baixa favorece o quê? Que as pessoas, em vez de deixar o dinheiro na poupança, R$ 400 mil rendendo, né? Sei lá, a poupança hoje paga 70% da Selic. A Selic está 3, estava, né? Estava 3,5, 3,70, sei lá, se eu não estou enganado, vai cair, parece mais 0,5%. Então, 3% ao ano, ok? Dá 0,25 ao mês. É muito pouco. Então, se você pegar aí 3% ao ano, R$ 400 mil, né? Vezes
0,25% ao mês dá R$ 1.000 de juros. É muito dinheiro para pouco juros, para pouco retorno. R$ 1.000 não paga um plano de saúde de um aposentado, né, de um idoso. E aí o que ele fala? Então vou pegar esses 400 mil que está lá, em vez de deixar lá, vou pegar e vou montar um negócio. Vou empreender, vou montar uma empresa, né? Aí a discussão, posso fazer sozinho, como empresário individual, ou posso fazer de outras formas. As outras formas que existiam até 2011, né, em vigor em 2012, o artigo 980A, era somente essa, sozinho, como empresário individual, ou em sociedade. Ser empresário individual tinha uma desvantagem. Qual era a desvantagem de você ser empresário individual? A desvantagem de você ser empresário individual é que não havia separação patrimonial. A lei entendia, né, ou na verdade entende, porque até hoje é assim, que o empresário individual, ele não separa o seu patrimônio, a lei não lhe dava esse direito. Então, o empresário individual que monta o negócio, todos, por mais que ele monte lá uma padaria, uma cerveja, parece que ele tenha pegado 100 mil do seu patrimônio e tenha colocado no negócio, mas a sua, né, responsabilidade pelo negócio, ela é plena. Então, se você monta uma padaria, fez um empréstimo no banco, né, ou comprou de fornecedores, e assim o fez como empresário individual, a sua responsabilidade pelas dívidas é total. Ou seja, se o negócio der certo e ficar errado, perdão, se o negócio der errado e você ficar endividado, você vai ter que pôr mais dinheiro, você vai ter que pegar o seu patrimônio e pagar essas dívidas. E se não fizer, os seus credores poderão, né, buscar o seu patrimônio para responder por esses, né, débitos. Isso acontece porque o empresário individual não tem a separação patrimonial. Ou, em outras palavras, a responsabilidade do empresário individual para com as dívidas do seu negócio, ela é ilimitada. Significa dizer que ele não só, né, vai perder eventualmente tudo que ele investiu lá no negócio, mas também ele vai ter que assumir todas as dívidas. Isso significa dizer que a responsabilidade desse empresário é ilimitada, ok? Importante lembrar que nem sempre vai ser assim. A lei permite para outros negócios uma responsabilidade limitada. Então, o mesmo exemplo, se essa pessoa aí aposentada pega o dinheiro e compra ações da Petrobras, né, e ele pega lá os mesmos 400 mil que estava na poupança e compra ações da Petrobras, a Petrobras, se der lucro, vai dividir o lucro com ele, né? Vai repassar parte do lucro para o sócio, né, para o acionista da Petrobras. A parte do lucro que é repassada ao acionista é chamada de dividendos. Então, se a Petrobras pagar pouco de dividendos, ela pode pagar, sei lá, 5% ao ano, 6% ao ano, ou seja, qualquer coisa que ela pagar mais é melhor do que deixar na poupança. Ok? E no caso da ação, ele ainda tem uma outra possibilidade de lucro, né? Que é a variação positiva do preço da ação. Então, ele comprou a ação por 10, daqui a 5, 10 anos pode ser que a ação seja 20. Então, além dele ter recebido lá dividendos durante o período que ele era acionista, ele ainda pode ter tido lucro com a valorização do preço da ação. Regra geral, né, é isso que acontece, porque as empresas crescem, né, e o preço da empresa e dos papéis também cresce. Claro, tem exceções, né, a empresa pode não crescer, pode ter prejuízo, pode até fechar, mas regra geral é isso. Porque a empresa, sei lá, ela começa com um patrimônio de 10 milhões, aí ela lucra um pouco, divide com acionistas, e o restante? O restante é reinvestido na atividade. Teoricamente, a empresa vai crescendo, né, a teoria é isso. Então, por exemplo, quem comprou ações da Magalu, cresceu muito nos últimos anos, né, em razão do comércio digital. Então, você ser empresário é melhor do que investir no mercado financeiro. Só que a diferença entre você ser empresário da Petrobras e você ser empresário individual tem uma grande diferença. É a responsabilidade do sócio, né? Ou do empresário. Enquanto o empresário individual, a responsabilidade dele é ilimitada, o empresário sócio, né, de uma sociedade anônima, a responsabilidade dele é limitada. Então, se eu pegar os 400 mil reais e comprar de ações da Petrobras, eu tenho duas opções. Ou eu tenho lucro, né, recebo lá dividendos, valorização, ou a empresa tem prejuízo e não me paga nada. Na pior das hipóteses, se a empresa falir, que é possível, eu não tenho que colocar mais dinheiro, né?
A minha responsabilidade, né, a responsabilidade desse aposentado, que é o meu exemplo, é apenas e tão somente com aquilo que ele comprou. Se eu disse que ia comprar 400 e paguei os 400, a minha responsabilidade acabou. Então, esse sistema de responsabilidade limitada ele é muito importante para o mundo empresarial, porque ele estimula as pessoas a empreenderem. Para o pequeno negócio, até aí tudo bem, né? Eu vou montar uma padaria, né? Eu vou ter um empregado, ou nem vou ter empregado, vou montar uma lojinha, vou trabalhar sozinho. Então o risco do negócio é pequeno. Se der ruim, eu vou perder um mês de aluguel, 2 meses de aluguel, 2 meses de salário, uma rescisão. Então, para os pequenos negócios, por muito tempo funcionou o empresário individual, porque o risco era pequeno, certo? Então, eu vou montar um pequeno negócio. Para os grandes negócios, negócios maiores, né? Imagina um risco que tem uma mineradora, né? uma empresa de petróleo, como a Petrobras, pode explodir uma plataforma daquela, né? Pode matar um monte de gente, ainda que tenha seguro, mas ela ainda vai responder com indenizações, vai discutir até que ponto a seguradora vai assumir ou não. É o caso, por exemplo, da Vale do Rio Doce, né? Olha o prejuízo que eles causaram, e olha a responsabilidade que eles vão ter que assumir, né? Até que ponto eles têm seguro, o seguro vai cobrir, é outra discussão. Então, a responsabilidade, né, limitada dos sócios para essas atividades ela é importante. Tem gente que critica, mas não é justo, né? Os empresários não vão responder. Só que se não fosse assim, ninguém ia ser dono de mineradora. Se não fosse assim, ninguém ia ser dono de petrolífera. Se não houvesse esse sistema, né, ninguém iria empreender nesse nível, né, de risco. É óbvio que eu não estou falando uma coisa, é um empresário aposentado que pegou seu dinheiro e comprou ações. Ele não gere a empresa, então ele não pode ser responsabilizado pelos erros lá dos gestores. Outra coisa é a responsabilidade do diretor, que não contratou um laudo de avaliação prévia para poder fazer uma mineração e o negócio caiu. É outra coisa. Aí ele vai responder pelo seu ato comissivo ou positivo, né, culposo ou doloso na conduta de diretor. É outra coisa. Não se confunde com a responsabilidade do acionista, que apenas e tão somente investiu no negócio. Então, esse sistema de responsabilidade limitada, né, criado pelo direito para que as pessoas empreendam é muito bom, porque permite que as pessoas montem negócios, né, negócios maiores, negócios mais arriscados. Então, no Brasil, ou você era empresário individual, e aí isso acabava funcionando apenas e tão somente para negócios pequenos, né, tendo em vista a responsabilidade ilimitada, né, do empresário individual, ou você precisava, né, montar negócios maiores ou modelos maiores para que você pudesse ter esse tipo de responsabilidade. O que muita gente fazia, que você já deve ter ouvido falar talvez, né? A pessoa montava um negócio na sua casa, na sua rua, um pequeno negócio, montava um bar, um restaurante, uma loja, e aí, como o seu empresário individual tinha essa dificuldade, né, essa questão ruim da responsabilidade ilimitada do empresário individual, o que ele fazia? Ele montava uma sociedade, né, a gente ainda vai falar isso, mas existem vários tipos de sociedades previstas no Código Civil. Então, quando eu vou montar uma sociedade, eu tenho que verificar qual tipo de sociedade eu quero e qual eu posso constituir. Então, existe, por exemplo, sociedade limitada, que você deve ter ouvido falar. Existe a sociedade anônima, que a gente está comentando. Existe sociedade simples, comandita por ações, né, em conta de participação. Então, existe lá um rol de sociedades, e aí eu escolho, né, uma que eu posso montar e que é melhor para o meu negócio. E aí o que as pessoas faziam? Né? Montavam sociedades limitadas, porque era um modelo permitido, né, para eles, para a maioria das pessoas, e era um modelo que tinha essa proteção patrimonial. Ou seja, se ao invés de eu montar um negócio como empresário individual, o MEI, né, que todo mundo tem agora, é empresário individual. Né? Quando você abre um MEI, você é um empresário individual MEI. O MEI é uma espécie de empresário individual. Então, se você comprar dos seus fornecedores do CNPJ e não pagar, o cara pode penhorar teu carro, certo? Pode penhorar tua casa, a não ser que seja um bem de família, né? Pode penhorar o dinheiro na tua conta da pessoa física, a não ser que seja salário, você prove que tem outra fonte de renda, que é poupança, até 40 salários mínimos. Então, se não tiver dentro das hipóteses de bens empenhoráveis, né,
você comprou uma coisa no CNPJ, ou seja, para a empresa, e o credor pode, né, pedir para penhorar o seu CPF, seu carro. Pode. Por quê? Porque não há distinção patrimonial, certo? Porque essa atividade, né, ou esse empreendimento é a pessoa física exercendo, né, atividade empresarial. É diferente de quando você monta uma sociedade, né? Nem todas, tá? Nem todas as sociedades têm responsabilidade, né, limitada dos sócios. Algumas têm, outras não. Então, para algumas sociedades, você institui e há uma separação patrimonial. Então, quando eu monto uma sociedade limitada ou quando eu monto uma anônima, por exemplo, sociedade anônima, eu pego uma parte do meu patrimônio e destino para aquela atividade. Então, essa pessoa, né, que tinha uns 400 mil reais, ele vai montar uma loja. E o que ele fazia, muitas vezes? Em vez de pegar e montar como empresário individual, ele abriu uma sociedade anônima, certo? Por quê? Porque a sociedade anônima dizia para ele o seguinte, você está pegando 400 mil e está colocando aqui. Se der ruim, né, a sua responsabilidade é só pelo que você investiu ou se comprometeu a investir. Ou seja, você não vai perder tua casa, não vai perder seu carro, você vai perder só o dinheiro que estava no banco. Vai perder só os 400 mil. Ainda é muito? Mas ainda é muito melhor, né, para o empresário arriscar só aquilo que ele queria do que arriscar tudo. Tá? Então ele poderia, não vou colocar 400 mil, vou colocar 200 no negócio, não importa. O resto está separado. A regra é que o sócio, né, de uma sociedade em que a responsabilidade dele é limitada, ele só responde por aquilo que ele investiu ou se comprometeu a investir. Às vezes eu monto um negócio e falo assim, vou colocar 200, tá, mas vou dar 100 agora e 100 daqui 30 dias, 100 daqui 6 meses, 100 parcelado. E se no decorrer, né, da sociedade precisar de dinheiro, eu sou chamado a pagar o que eu me comprometi, os 200, o capital social que eu subscrevi, ok? Então, é muito melhor fazer o quê? Montar um modelo societário em que a responsabilidade seja, né, limitada do que empreender no modelo empresarial, né, societário ou não, em que a responsabilidade é limitada. Então, por isso que você já ouvia muito falar assim, né? João era dono de uma sociedade, mas no contrato social era dono de uma empresa, mas no contrato social ele era sócio, né, com 99% da sociedade, às vezes 99,9%, e existia um outro sócio, né, que era só no papel. Era a mãe, normalmente, né, a esposa, o marido, o irmão, normalmente um parente, né, o cunhado, bucha, brincadeira. Era um parente, alguém que ia para o formalmente ser sócio, entrava no contrato social, normalmente de uma sociedade limitada, apenas e tão somente para que no papel, né, esse empresário de fato real tivesse uma proteção patrimonial. Então a responsabilidade, né, limitada era formalmente criada. Então eu empreendia, eu tinha meu patrimônio lá, imagina que eu sou exemplo do aposentado, tinha 400 mil, eu pegava por exemplo 200, vou montar uma loja, ok? Aí eu falo, mas se eu montar como empresário individual, além dos 200 que eu montei, pode ser que a loja dê errado, eu fique devendo para os outros vêm me cobrar e eu vou ter que pagar, certo? Como outra pessoa física. Se eu montar uma sociedade limitada, a princípio, né, como regra, é só os 200 mil. O banco, quando vai emprestar o dinheiro para uma sociedade limitada, o que ele tem que fazer? Ele tem que olhar o contrato social para saber qual é o capital social. Ele, né, normalmente ele pede lá a declaração de imposto de renda para saber qual foi a renda que você declarou, para ele ver se o tamanho do seu patrimônio, né, o capital social, e quanto você ganha, quanto você vende, para ver se está tudo pagar empréstimo. Porque ele sabe que ele, enquanto banco, não poderia, a princípio, responsabilizar os sócios. É claro que o banco não é bobo, não é nada, o banco é mais esperto que a gente, nós dois juntos, né? Nós todos juntos aqui, o que o banco faz? O banco fala assim, tá bom, você quer que eu empreste um dinheiro para a empresa? Eu empresto. Aí o sócio, né, da empresa, a empresa pega o dinheiro emprestado, CNPJ, né, a pessoa jurídica lá, a sociedade, e aí ele exige que o sócio assine o contrato como fiador, ou como avalista, certo? Aí não tem jeito, né? Aí você aquela separação patrimonial que existia não existe mais, porque você se comprometeu como pessoa física, né, sócio lá da sociedade, a responder.
Mas tá entendendo o racional? Por isso que tinha isso. Então as pessoas, muita gente montava sociedade limitada sem ser de fato. Para quê? Para poder tentar proteger o patrimônio. Cuidado, mesmo uma sociedade limitada em que há uma separação patrimonial, se o sócio usar a sociedade para abusar da personalidade jurídica da empresa, não é isso? Lembra disso? Né? O que pode acontecer? Né? Aí pode acontecer a desconsideração da pessoa jurídica. Artigo 50 do Código Civil. Regra geral, né? Quando você monta uma sociedade, a sociedade ela ganha, né, personalidade jurídica própria, não é isso? E o patrimônio dos sócios não se confunde com o patrimônio da sociedade. Então eu pego, né, eu tenho lá 50 mil, tenho lá meu patrimônio de 1 milhão, pego 200, monto uma sociedade. A sociedade é uma pessoa jurídica de direito privado. A sociedade tem personalidade própria, distinta da personalidade dos sócios. Isso significa dizer que ela tem direitos e obrigações próprias. Isso significa dizer que ela vai ter o patrimônio próprio. Isso significa dizer que, em regra, é o patrimônio dela que responde pelas dívidas que ela contrair. Certo? E se der merda, se ela perder, falir, eu só vou perder o que eu investi. Essa é a regra. Existem exceções, né? Então, o próprio Código Civil, né, diz que um sócio não pode usar da sociedade para abusar da personalidade. Considera-se abuso da personalidade quando ele, né, confunde o patrimônio, por exemplo, não é isso? Então, a confusão patrimonial é um exemplo de desvio de finalidade da sociedade. Então, eu tenho uma empresa, sociedade, né, limitada, eu sou sócio, aí eu pego todo mês ou todo dia, né, ou sempre que eu quero, vou lá e pego as minhas contas pessoais e pago, né, e pago na conta da empresa, né? E a empresa paga para mim. Posso fazer isso? Se eu fizer isso, eu estou confundindo o patrimônio. Para que haja separação patrimonial e, portanto, a proteção do meu patrimônio, né, e a separação do meu patrimônio com relação à sociedade, eu não posso confundir patrimônio. Significa dizer que eu não posso, né, ir lá todo dia ou qualquer dia ou quando eu quiser pegar o dinheiro da conta corrente da empresa e pagar as minhas contas. Né? Eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo confusão patrimonial. E se eu fizer isso, pegar o patrimônio da sociedade, pagar as minhas contas, depois, quando chegar as dívidas da sociedade, a sociedade não tiver dinheiro para pagar, o que o credor pode fazer? Ele fala para o juiz, a sociedade não tem, ela tinha 200 mil, ela não tem mais porque o sócio dilapidou o patrimônio, confundiu o patrimônio, pegou dinheiro aqui e pagou as contas deles. O que ele pode fazer? Ele pode, né, enquanto credor, requerer ao juiz a desconsideração da pessoa jurídica. É uma exceção. É num processo, no caso concreto, que o juiz identifique o abuso da personalidade, né? Quando, por exemplo, houver a confusão patrimonial, aí ele desconsidera a pessoa jurídica para que os sócios respondam com seu patrimônio individual pela dívida da sociedade. Mas veja que é exceção, é só naquele processo. Para outras dívidas, né? Para outros credores, eles vão ter que provar no processo deles que houve confusão patrimonial. Então, a regra é a separação patrimonial, ok? Ah, professor, mas eu sou sócio da empresa, então não posso tirar dinheiro? Posso, né? Existem duas formas de você tirar dinheiro de uma empresa que todo mundo faz errado, né? Todo mundo não, muita gente faz errado. O certo é você ser sócio, e se você for sócio, você pode ser um administrador ou não. Os sócios administradores têm direito a um prolabore. O que é o prolabore? É o para o trabalho. É como se fosse, entre aspas, o salário do sócio. Então, você trabalha todos os dias na empresa, né? Você é um sócio administrador. Então, você pode retirar um salário para você, né? Chamar de prolabore? Pode. Só que... E aí, só tem um problema. Prolabore tem cargos previdenciários. Então, se você tirar R$1.000, você vai pagar o INSS disso. Além do prolabore, ao final de um ano, né, a empresa deu lucro ou deu prejuízo, certo? E você pode tirar também, né, seus dividendos, a parte do lucro que você tem direito. E para aquele sócio, muitas vezes é isso, né? Tem um sócio que trabalha e tem um sócio que não trabalha. O sócio que não trabalha, a princípio, só tem direito a tirar os dividendos.
Então, para mim poder tirar dividendos, eu preciso apurar os lucros ou resultados, concorda? Eu não posso simplesmente transferir o dinheiro e dizer que é dividendos. Eu tenho que pegar um balanço, contábil, aí os contadores, né, vão saber explicar até melhor que eu, vão pegar uma apuração do resultado e falar assim, a empresa vendeu X no ano todo, 100 mil, 200 mil, 500 mil, gastou tantos mil, tem tantos de depreciação. Aí tem regras contábeis para apurar os lucros do resultado. No final das contas, ela terminou o ano com um lucro de 100 mil. Um exemplo. Os sócios vão decidir se esse lucro vai ser reinvestido na empresa ou se vão ser distribuídos como dividendo. Aí sim, você pode, né, além do prolabore que um ou todos os sócios, não importa, receberam durante o ano, mensalmente, tributado, inclusive com previdência, vão também receber a participação do lucro. Não tem não tem dividendo mensal. Não tem dividendo de 6 meses. Tem empresário que quer tirar dividendo todo mês. Não, é dividendo. Não pode, né? Se cair na malha fina, essa receita pegar, vai dar ruim. Né? Porque o dividendo é anual, você tem que ter lucro. Como é que eu tiro lucro, antecipação de lucro? Né? Tem gente que fala isso, eu falo assim, não, pelo amor de Deus. Né? Não, tira como antecipação de lucro. Não existe, né? Com a eletronização, né, ou a digitalização dos procedimentos contábeis e tributários, vai dar ruim. Antigamente o pessoal fazia isso porque a Receita não. Né, quem fiscalizava isso? Ninguém, né? O Brasil não tem fiscalização de nada, não tem fiscalização do narcotráfico, vai ter fiscalização de participação dos lucros de empresário? Não vai. A Receita é assim como, com todo respeito aos nossos colegas policiais, só funcionam, né, ou na denúncia ou sei lá, né? Ou numa operação, uma coisa assim, muito. Não dá para tu fiscalizar todo mundo ao mesmo tempo. Não fiscaliza. Não é isso que acontece? Então, só se tiver alguma coisa que você caia numa malha fina ou uma denúncia para você cair. Então, na prática, tem muita irregularidade em relação a isso. Os empresários, né, não apuram o seu resultado e querem tirar mensalmente o dividendo. Isso não é possível, ok? Mas deu para entender, né? No Brasil só funciona na denúncia. É por aí, né? Então, se ninguém te denunciar, tu vai ficar a vida toda na boa, que ninguém não vai rolar, não é isso? Todo mundo sabe que em todos os morros tem um monte de traficante aí. O pessoal vai lá? Não vai. Aí, claro que também não estamos aqui, né, só para jogar pedra. Claro que tem deficiência, falta pessoal, tem os dois lados da história. Mas aqui a aula não é de direito penal. O que eu quero que você perceba aqui na área fiscal, empresarial, tributária, é isso, né? Então, a sociedade, em regra, né, algumas, como a limitada, ela possui uma separação patrimonial. Essa é a regra. Lembra que eu falei que isso é criado para estimular? Professor, mas isso não estimula as pessoas a empreender. Porque se não fosse assim, ninguém ia montar um grande negócio, um negócio um pouco mais arriscado. E o Brasil não precisa de uma petroleira? Precisa, óbvio, né? O Brasil não precisa de uma mineradora? Precisa. O Brasil não precisa de uma siderúrgica? Precisa. O Brasil não precisa de um hospital? Precisa. Se eu não proteger as pessoas para pegar o seu dinheiro e montar esses negócios, ninguém vai montar. Porque o risco é inerente à atividade. E o risco é necessário, né? Faz parte, vai acontecer, não tem jeito. Então eu tenho que proteger os empresários. Como que eu protejo eles? Né? É falar assim, pode pôr teu negócio, seu dinheiro aqui, que se der ruim, na pior das hipóteses, você vai só perder o seu dinheiro. E aí você, como empresário, calcula o risco, né? Uma das formas de você, enquanto empresário, calcular o risco é nunca investir um negócio só. É claro que ninguém vai pegar todo o seu dinheiro e montar uma mineradora. Ninguém vai pegar todo o seu dinheiro, ninguém vai fazer isso, né? Já aprendeu isso que não se coloca todos os seus ovos numa cesta só, não é isso? Então, os empresários fazem o quê? Você montam vários negócios desses, porque se um der problema, os outros não dão. Então, mas para a gente, o que nos interessa nesse momento é que você entenda bem esse sistema, né, de responsabilidade limitada que alguns modelos empresariais têm. Esse sistema de responsabilidade limitada ele surge para incentivar, né, o empresário a empreender, a montar negócios, a investir em negócios, especialmente os mais arriscados. Montar uma padaria perto de casa sozinho, uma loja que eu não tenho nem empregados,
Né? Eu monto uma loja na garagem da minha casa, não vou pagar aluguel, não tenho empregados. Qual o risco, né? Sei lá, comprar mercadoria e não vender, encalhar aquela mercadoria. Isso é um risco muito pequeno. Né? Talvez eu poderia montar uma atividade como pessoa física e não teria problema. Por quê? Porque se der merda, eu vou perder o que eu comprei de mercadoria, R$ 10.000. Não é tão arriscado assim, né? Ninguém vai morrer por isso. Agora, se eu pegar todo o patrimônio que eu juntei a minha vida toda, R$ 400.000, né? E montar um negócio der ruim e ainda ter que perder a minha casa, né? Não vou nem contar que isso pode ser bem de família, meu carro, não montaria. Pensaria duas vezes. Então, por isso que é importante, muito importante, a responsabilidade patrimonial limitada que os sócios de muitas sociedades têm. E que até 2012, né, o empresário individual não tinha. O que aconteceu em 2012? Na verdade, a lei é a lei. Deixa eu olhar aqui para te falar. Um minuto. O que aconteceu é a Lei 12.441 de 2011. A Lei 12.441 de 2011 incluiu, né, a EIRELI, ou a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Só antes de falar da EIRELI, ainda, eu e 99% dos professores de empresarial criticam o uso da desconsideração das pessoas jurídicas no Brasil. No Brasil, existe a teoria maior e a teoria menor, você deve ter visto isso. Então, para algumas áreas, como a área do trabalho, principalmente a área tributária, basta você não pagar uma dívida que você já tem o seu patrimônio pessoal atingido. Então, assim, isso meio que desestimula as pessoas a empreenderem. É claro que eu não sei qual é a resposta certa, né, pessoal? Ah, professor, mas coitado do empregado que trabalhou e não recebeu. Então, o empresário tem que pagar com o dinheiro dele particular. É uma posição. Não tem nem como dizer que está errado, concorda? Mas se eu também apertar demais o empresário, não é isso? Se eu falar assim, ó, se tu montar qualquer negócio, tu tá fudido, vai ter que pagar tudo até o final. Não tem proteção nenhuma, zero. O que vai acontecer? Ninguém vai querer mais ser empresário. E aí vai ter emprego? É a discussão. É mais direitos. Não estou aqui para dizer que você tem que não ter direitos, não é isso. Nem estou aqui para escolher, né, para você que tem que pensar. Mas é uma coisa que tem que se pensar, concorda? Essa discussão ela é, né, épica, né? E aí, direito à vida ou trabalho, né? Falando em pandemia, a gente discutiu muito isso, né? Direito a emprego ou proteção dos seus direitos? Nem sou eu que decido isso, né? Nossos legisladores e nossos alunos que decidem isso. O que é melhor? Não sei, né? O fato é que alguma proteção o empresário tem que ter, certo? Porque se ele não tiver proteção nenhuma, como eu já expliquei, ninguém vai montar um negócio. E que acontece muito no direito do trabalho, no direito tributário. Não pagou, desconsideração da pessoa jurídica. Simples assim. Né? Aí você estudou a teoria maior, teoria menor, né? O artigo 50 dos... Já vou ler o que você perguntou, Luana. O artigo 50 do Código Civil trata, né, a desconsideração como mais difícil, né, tem um tratamento mais requisitos, né, você tem que provar que o abuso da personalidade jurídica, né, o desvio né, patrimonial, ou seja, uma empresa devendo para outra, é muito difícil ela consegue desconsiderar a pessoa jurídica, porque não consegue se provar isso. Agora, empregado e consumidor, o artigo 28 do consumidor também prevê a desconsideração da pessoa jurídica, diz que basta que o consumidor não receba a sua indenização, que a pessoa jurídica seja um obstáculo para que ele receba a indenização, que cabe a desconsideração. Opa, peraí, então você desconsidera com muito mais facilidade. E aplica-se no direito do trabalho, com base no diálogo das fontes, né, o 28 do CDC. Então, o fundamento jurídico, da desconsideração da pessoa jurídica que acontece lá no direito do trabalho, é o fundamento do CDC. Ou seja, o empregado não recebeu, né, e aí também eles argumentam que o empregado é vulnerável, que aquele é verba alimentar, e eu concordo, né? Assim, não sei qual é a resposta correta, só estou discutindo com você. E aí você desconsidera. Então, quem é empregado,
quem é patrão sabe, né? Ficou devendo para empregado, se tiver bens do patrimônio, vai pagar, né? Por bem ou por mal, ou paga voluntariamente ou vai pagar forçadamente através da penhora dos seus patrimônios pessoais. Isso é ruim, né? Por quê? Porque quem é sério, né? Por isso que tem que pensar no que faz, não é só dar uma canetada. Quem é sério, sério mesmo, empresário que é sério, sério mesmo, vai pensar melhor no empreender. Porque né, o pequeno empresário, principalmente, o grande talvez não, porque aí é SA, aí é mais difícil atingir o patrimônio dos sócios. Quem é sério, vai falar, pô, como é que eu vou empreender? Se der ruim, eu vou ter que pagar todo mundo, pelo menos os empregados, eu vou ter que pagar os empregados, pelo menos todos, os clientes, né, consumidor, e os tributos. Talvez eu só não pague os fornecedores. Isso se não for banco, porque o banco vai querer que eu seja avalista. Ou seja, eu vou ter que pagar quase todo mundo, então aquela proteção se esvazia, concorda comigo? Você pode até achar que não, mas tem que ser assim mesmo. Só que aí você está desestimulando a atividade econômica. Concorda? Aí é aquela decisão difícil de tomar. Até que ponto eu protejo demais os trabalhadores, os consumidores, né? E desestimulo o empreendedorismo, que as pessoas empreendam, até que ponto eu protejo os empresários e desprotejo os trabalhadores? Essa é a discussão. A meu ver, hoje, né, estamos numa fase em que protege-se muito o trabalhador, né, e os consumidores, nesse aspecto, tá, da desconsideração da pessoa jurídica. Não significa dizer que o consumidor consegue receber, ou o empregado. Porque aí eu disse, quando o cara é sério, ele pensa duas vezes antes de montar um negócio. Muitas vezes nem monta por causa disso. Mas quando o cara é 7-1, que também tem, empresário ladrão, pilantra, o que ele faz? Ele monta a empresa no nome de alguém, de um laranja, da mãe, da irmã, do primo, de alguém que não está com o nome sujo. Ou ele monta no nome dele mesmo e não tem nada no nome dele de patrimônio. O lucro que ele tem da empresa, né, durante anos, o que ele faz? Compra posse, imóvel de posse, compra dinheiro e deixa guardado, compra dólar e deixa guardado, compra carro e coloca o nome do filho, né, patrimônio. Por quê? Porque ele não deixa o nome dele. Ele esvazia o patrimônio dele. Por quê? Porque se lá na frente a empresa quebrar, não vai ter nada no patrimônio dele. E aí executa-se aquela pessoa jurídica, desconsidera-se aquela pessoa jurídica e não acha esse patrimônio. Então, também tem muito empregado lesado que trabalha por anos para patrões, né? Mal patrões desses aí que escondem o patrimônio e depois muitas vezes não consegue receber, não acha patrimônio. Eu acho que deveria ser assim, para esses maus patrões deveria ter crime, né? Deveria ser considerado fraude, de repente até uma legislação própria criminal nesse sentido, e para que a desconsideração só acontecesse quando realmente, né, fossem nos casos dos artigos 50, inclusive os trabalhadores. E para os caras mal patrões você pegasse pesado. Mas é só uma discussão aqui, até para você avaliar o Instituto, entender o Instituto, aprender o Instituto. Deixa eu ler o que a Luana escreveu aqui. Uma dúvida. O limite da responsabilidade dos sócios é o capital subscrito? Sim e não. Depende, Luana. Vamos lá. O limite da responsabilidade dos sócios é o capital subscrito quando ele se inscreveu numa sociedade em que tem esse limite, como é o caso da limitada. Como é o caso da anônima. Se eu me inscrevo, se eu coloco o capital para uma sociedade de advogados, que é o mais comum, mais próximo da gente, para uma sociedade simples, ok? Não há limite. A sociedade de advogados é uma sociedade de responsabilidade ilimitada. Eu falei, não sei se vocês, né, acho que falei sim, que as sociedades eu tenho dois tipos. Algumas que dão essa proteção patrimonial, ou seja, que os sócios, né, como é o caso da limitada, ou os acionistas, como é o caso da sociedade anônima, né, sócio é um gênero que eu tenho dois tipos. Acionistas e cotistas, melhor dizendo, corrigindo. Então, os cotistas de uma sociedade limitada e os acionistas de uma sociedade anônima, todos são sócios, só tem duas espécies, eles estão protegidos ao quê? Ao capital subscrito, né? Ou seja, ao capital que ele colocou de fato ou se comprometeu, certo? Que eu posso dizer, ó, vou colocar 100 mil e dar 10 agora e pagando o resto, isso é possível, ok? Então, para esses caras, ou para esses casos, sim, ele está protegido, né, ou ele tem essa responsabilidade, exceto se houver uma desconsideração da pessoa jurídica. E para o sócio de uma sociedade que é ilimitada, como é o caso da sociedade de advocacia,
Se eu for sócio de uma sociedade de advogados, né, aí tem que ser advogados para isso, né, o montante que eu subscrevi foi 100 mil. Só que a sociedade tem patrimônio de 200, é eu e mais um amigo. E ela, sei lá, causou prejuízo a outra e tem uma indenização de 500 para pagar. Eu tenho que pagar o restante com o meu patrimônio individual. Porque a natureza jurídica da sociedade não me dá essa proteção patrimonial. Então, quando eu monto uma sociedade de advogados, eu já sei que não posso fazer merda. Ou se fizer, independente do capital que eu subscrever, as indenizações que ela vir a pagar, né, ou o empréstimo que ela pagar e não receber, eu tenho que honrar com o meu patrimônio pessoal, porque o modelo societário não permite essa proteção. Então já tem que saber isso e tem que tomar os cuidados possíveis. Aqui no Brasil isso não é tão comum, até porque aqui no Brasil a gente tem indenizações muito baixas, né? Assim, a gente é pobre, né? Vamos ser sinceros. Então aqui tu cara mata alguém e paga 100 mil de indenização. 200 mil. Quando paga muito é 400 mil. Supervia, aí fazendo merda, né? Agora, graças a Deus, faz tempo que não acontece. Mas mesmo que supervia fazia merda aí, morria alguém. Não é isso? Estados Unidos, o cara deixa um rodo no chão do Walmart, paga $1 milhão. Né? Assim, as indenizações são muito altas. E aí aqui a gente não tem tanta preocupação com isso, que as indenizações não são tão altas. Lá tem muito seguro de acidentes pessoais, então todo mundo que é profissional liberal, que tem essa responsabilidade limitada, tem seguros, já deu ouvido falar sobre isso. Agora aqui está começando a se discutir isso, tem esses tipos de seguro. Exemplo, não acabei de ler a colocação da Luana. A pessoa faz um contrato social e coloca lá o capital de 50 mil. Perfeito. Então, eu sou sócio de uma sociedade e coloquei 50 mil. Mas não integraliza o montante. Na hora da execução, não encontrar o valor, pois ela não foi integralizada. Pode executar o sócio? Perfeito. Tem um detalhe ainda pior, Luana, né? Assim, essa questão da integralização é muito séria. O que a lei diz? Se você. Eu te dou esse benefício, né? Esse beneplácito, eu te dou essa moral, né? Como a gente gosta de falar. Tu só responde pelos 50 mil, que é o exemplo seu da Luana. Só que você tem que colocar os 50 mil, ok? Inclusive, os sócios da sociedade que esse capital social ia ser colocado respondem solidariamente pela integralização do capital. Olha que grave, né? Então, eu sou sócio de uma sociedade de 500 mil reais com você, Luana. Eu disse para você que eu ia colocar 450 mil e você ia colocar 50. É possível? Né? Então, uma sociedade de 500 mil reais de capital social, eu tenho, né, 95% das cotas, é isso? 90%. 90% das cotas, né? Sou advogado, não matemática. 90% das cotas, certo? Tenho. Aí, assim, né? A quantidade de cotas que a sociedade tem, quem define é eu e você. Então, eu posso pegar uma sociedade com 500 mil reais e colocar, por exemplo, 50 mil cotas, cada uma com 10 reais. Posso colocar 50 cotas, né? Aí essa fração fica a nosso critério, não importa. O que importa é que eu tenho uma quantidade de cotas correspondente a 90% do capital social, certo? Então a nossa sociedade tem 500 mil reais de capital social, a gente, né, você ficou de colocar 50 mil. Se aí a gente fracionou esse capital social, por exemplo, em R$1 cada um, significa dizer que ela tem 500 mil cotas que corresponde a 500 mil reais. Se você não colocar os 50 mil reais, eu, que coloquei os meus 450 mil reais, respondo pelos seus 50. Sabia disso? Então, se a sociedade ficar devendo, imagina que ela lá com seu capital social de 500 mil reais, com 450 integralizados, fez um contrato lá com uma licitação pública, e aí fez merda, sofreu uma multa de 1 milhão. E essa multa está sendo executada. Aí vai buscar o patrimônio da sociedade e fala assim, só tem 450 mil. Provavelmente vai ter menos, né? Porque já gastou um pouco. Mas imagine que acha 450 mil na conta, para facilitar. Cadê os outros 50? Se você integralizou e o dinheiro foi para pagar salário, não tem problema, faz parte do negócio. Por isso que a empresa, quando vai pegar um empréstimo, vai fazer uma licitação, muitas vezes pede contrato social para ver o capital social e pede balanços e pede outros, né, meios para ver qual é o seu patrimônio da empresa. Não tem problema. Se você não integralizou,
né, na execução, pode chamar o sócio é chamado para responder por esses 50 mil não integralizados. Você vai responder pelos 50 mil que você não integralizou e eu também vou responder por você. A lei diz que os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital. Quer saber o pior? Né? Não vou dizer que é o pior, mas é porque é muito sério esse negócio da integralização. Qual é o objetivo? Tá bom, tô te protegendo, só que você tem que colocar o dinheiro, pô. Né? Não dá para inventar. O inverso também é verdadeiro. Se a gente fez um capital social de 500 mil reais, você colocou os seus 50 lá com 10% da sociedade, e eu não coloquei os meus 90 com 90% da sociedade, e a sociedade está funcionando, causou prejuízo a alguém, essa pessoa vai executar, não tem um capital social, ela vai chamar eu para integralizar os 450 e vai chamar você também para integralizar os 450. Então, é muito sério você ter que integralizar, porque você vai responder por isso, e é mais sério ainda você fiscalizar o seu sócio, se ele integralizou. Então, você jamais deveria, né, fazer esse exemplo, entrar com 10% de uma sociedade que o outro cara não integralizou o resto. Por quê? Porque você vai responder solidariamente. Né? Você já deve ter visto isso, né? Acredito. O que é a responsabilidade solidária? Né? O que é a responsabilidade solidária? Responsabilidade solidária é quando tem mais uma ou mais né, duas ou mais pessoas responsáveis por uma obrigação e na solidariedade, né, ambos respondem pelo pagamento da dívida. Então, o Código Civil, lá quando vai falar da integralização do capital social de uma sociedade limitada, diz que na sociedade limitada a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Então, se você vai ser sócio de alguém, né, ainda que você integralize todo o seu capital social, que é a sua responsabilidade, ok? Se o outro não entrar com dinheiro, você também é chamado para responder. Então tem que tomar muito cuidado com quem você vai ser sócio, uma. E dois, principalmente se essa pessoa que você não vai ser sócia, né, não integralizou seu capital social, porque você responde com ele solidariamente. É óbvio que se você pagar uma responsabilidade que é dele, você pode, né, entrar com uma ação de regresso contra ele. Mas e aí, ele vai ter dinheiro? É outra coisa. No Brasil, a gente tem um problema, né? Acho que você já deve ter ouvido falar isso. Ninguém, a não ser na anônima, que tem que ter avaliação do patrimônio, quando o patrimônio é em bens, a não ser nessa exceção, ninguém confere se você colocou 5, 10, 1 milhão no capital social. Ninguém confere. Por isso que você tem, às vezes, né, coisas esquisitas assim, né? Uma empresa que fornece água mineral com capitão de 1 milhão, né, vendendo água para a prefeitura, porque ninguém fiscaliza aquela merda, né? Ou o contrário, né? Um capital social muito baixo, vendendo contratos altíssimos para a prefeitura, totalmente corrupção, né? É pior ainda, mas ninguém fiscaliza. Por isso que nem o banco, quando vai emprestar dinheiro, liga muito para o capital social, porque sabe que ninguém fiscaliza. É uma declaração que o sócio faz e que muitas das vezes não é real. É claro que na teoria, né, se ele faz uma declaração que não é real e alguém vai ser prejudicado por isso, esse prejudicado pode, né, fazer com que comprove se esse capital social foi colocado, e se não foi colocado, pode chamar ele a integralizar. Então, na teoria, o fato de eu falar que tem 500 mil reais e depois, né, vir a empresa ficar devendo e no patrimônio não achar, e eu peço para o juiz, espera aí, mas ele tinha declarado que tinha 500 mil reais, cadê esse dinheiro? Se ele provar que tá bom, a empresa começou com 500 mil, só que ela perdeu 100 mil no ano, perdeu 100 mil no outro, né? Porque a empresa pode ter lucro ou pode ter prejuízo. E esse prejuízo vai sair de algum lugar. Ou os sócios vão colocar esse dinheiro mais, ou vai tirar do capital social, investido inicialmente. Então ela começou com 500 mil, perdeu 100 mil no primeiro, 100 mil no segundo, 100 mil no terceiro, está no quinto ano, ela está devendo lá, né, 100 mil no mercado. É possível, né? É muito comum, inclusive, né? A empresa começa com dinheiro e ela torra todo o dinheiro, né? No início torra porque comprou os móveis, montou não sei o quê, e depois ela vai, né, torrando com dívidas mensais, tributos, empregados, né, despesas outras. Então também é possível que ela comece com capital e termine devendo para um monte de gente. Normal, certo? Mas para isso eu tenho contabilidade. Para isso eu tenho livros, né? Balanços, que inclusive são prova, né? Para o empresário fazer isso desde que devidamente escriturados, desde que estejam, né, autenticados perante a junta comercial.
Não sei se eu consegui pegar a tua dúvida aí, Luana. Foi? Então, pessoal, para tentar resolver esse problema, qual é o problema? O empresário individual que montava sociedades limitadas especialmente para tentar ter essa proteção patrimonial, né, e num eventual problema, a lei criou a EIRELI, você já deve ter ouvido falar, né? O que é EIRELI? A EIRELI é a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. A Lei 2.441 de 2011 incluiu no Código Civil o artigo 980-A. O artigo 980-A, o que ele fez, né? 980-A, ele falou assim, ó, cria-se uma outra, né, uma nova modalidade de pessoa jurídica. A 12.441, além de incluir o artigo 980-A, ela também incluiu lá no Código Civil, no artigo 44, lembra do artigo 44? O artigo 44 define para a gente as pessoas jurídicas de direito privado. Só para a gente se lembrar, né? O que é uma pessoa jurídica? É uma ficção legal. Então, a sociedade, as pessoas naturais, eu, você, né? Em algum momento pensou assim, porra, mas tem coisas que não são só minhas, né? Não são minhas exclusivamente. Então, não tem como fazer no meu nome. Então, pensa assim, o Estado é uma coisa de todo mundo. Então, é uma outra pessoa jurídica que tem direitos e obrigações. Mas vamos pensar em casos mais próximos da gente, né? Assim, pô, eu vou professar minha fé lá, vou para uma igreja. E aí, chega lá, a igreja tem obrigações dela, concorda comigo? A igreja tem contas a pagar, conta de luz, limpeza, empregados eventualmente, não é isso? Tributos não paga, que é isento, né? Mas tem papelaria, sei lá, um monte de obrigações. Ela vai ter receitas, né, eventualmente, as doações, né, os dízimos, não importa o nome, concorda? Mas você concorda que as dívidas, né, os direitos e obrigações, ela pode ter direitos, ela pode ter um estacionamento que ela aluga, certo? Os direitos e as obrigações da igreja lá, né, independente da denominação, são diferentes dos fiéis? Diferentes dos fiéis. Como é que o direito resolve isso, né? O direito permite que os fiéis criem uma organização religiosa, certo? Que essa organização religiosa vai ter direitos e obrigações distintos dos seus fiéis. Então, as pessoas jurídicas, né, organizações religiosas, as sociedades, os partidos políticos, as fundações, são pessoas jurídicas fictícias, né, pessoas de direito, pessoas que o direito criou para que as obrigações, né, daqueles que criaram não se confundam com as obrigações daqueles que, né, delas próprias. Então, uma coisa é quem criou, outra ou quem permanece, está sendo um membro, sócio, né? Pode ser que a pessoa saia, mas fique outra pessoa, certo? Uma coisa é o sócio, o associado, né? Dependendo do caso, o membro, e outra coisa é a pessoa jurídica, certo? Partido político, a associação religiosa, a sociedade, são coisas diferentes. Como é que eu faço isso juridicamente? Essas pessoas aqui criam determinadas pessoas jurídicas. Existe um rol de pessoas jurídicas, né, passíveis de serem criadas no Código Civil. Então, o Código Civil começa falando das pessoas jurídicas de direito público. União, Estado, né, município, autarquia, que não é objeto do nosso estudo, você vai ver isso lá em direito administrativo, sei lá, certo? E existem as pessoas jurídicas de direito privado. Algumas você viu no direito civil lá, associação, né, fundação, partido político. E qual nos interessa, principalmente? As sociedades, certo? E a nova pessoa jurídica de direito criada, inclusive por essa lei 2.441, que é a EIRELI. A EIRELI nasce como uma nova pessoa jurídica, ok? A EIRELI nasce como uma nova pessoa jurídica. Então, se você olhar o artigo 44, né, lá do Código Civil, diz assim: são pessoas jurídicas de direito privado. 1, as associações. 2, as sociedades. 3, as fundações. 4, as organizações religiosas. 5, os partidos políticos.
6. As empresas individuais de responsabilidade limitada. Então, além de incluir o 980A, que regulamenta e define, né, o que é uma ERL, a lei incluiu lá no 44, né, a ERL como uma pessoa jurídica de direito privado. Então, a ERL não se confunde com o titular, que é uma pessoa física titular. Então, quando você monta uma ERL para montar um negócio, existe a pessoa física, né, que tem patrimônio próprio, dívidas próprias, personalidade, né, própria, e ela vai criar, constituir, né, uma pessoa jurídica, Meirelli. Pode criar uma sociedade também. Antigamente fazia isso, criava sociedades, né? Hoje também existe, mas eu falo para essa questão da proteção patrimonial. Ok? Então você monta uma EIRELI. Cuidado! Quando o empresário individual, quando a pessoa física exerce atividade empresarial como empresário individual, ele é pessoa física. Então, o empresário individual não é pessoa jurídica. Por isso que não está naquele rol. É que, na prática, o legislador ele é meio atécnico. Você já deve ter percebido isso. Ele faz uma lambança, assim, mistura um pouco as coisas. Uma pessoa física, olha que coisa errada. Para mim tá errado. Olha que coisa errada. Uma pessoa física que exerce atividade empresarial, além de se inscrever na junta comercial, né, já vimos isso no Registro Público de Empresa Mercantil, também se inscreve perante a Receita Federal. E sabe como é que chama o cadastro da pessoa física que se inscreve na Receita Federal? CNPJ. Tá errado, né? Deveria ser Cadastro Nacional de Pessoas Físicas. Certo? Mas para separar a pessoa física, o CPF, da empresa, que vai pagar outros tributos, né? Apurar resultado, pagar lucro, pagar previdência, certo? Atividade empresarial feita pelo empresário individual também ganha um cadastro. Só que em vez de eles criar um outro nome, usam o mesmo cadastro, ou o mesmo nome, pelo menos. Então, para ser mais correto, deveria ser CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, barra empresário individual. Certo? Tá entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Então, às vezes, confunde um pouco, tá? Empresário individual é pessoa jurídica. Não, não é. Certo? Não tá no rol do 44. Só que a lei diz que tem que ter um cadastro na Receita. E usaram o mesmo cadastro, o mesmo nome. Aí fica um negócio meio anacrônico, né? Fica um negócio meio esquisito. Mas só para tu tentar, né? Eu sei que no começo, especialmente quando a gente está, né, estudando, as coisas são um pouco confusas. Só para tentar esclarecer aí a sua mente. Então foi criada uma empresa individual de responsabilidade, né, limitada, que é a ERL, que a primeira característica da ERL é uma pessoa jurídica. Então, isso é importantíssimo. ERL significa Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. É uma pessoa jurídica. E as outras características da ERL estão lá no artigo 980-A. A segunda característica da ERL mais importante, inclusive, foi o porquê ela surgiu, é o fato dela dar ao seu titular responsabilidade limitada, que foi o que a gente falou que é praticamente a aula toda, né? Ter responsabilidade limitada é uma coisa do caralho, é importante, né? E a ERL, né, ela faz isso, né? Ela dá ao titular a responsabilidade limitada. Então, o 980-A começa justamente com essa característica, né, principal aí da ERL, né, ou a segunda característica da ERL. O titular da ERL só responde pelo capital social que ele integralizou. A ERL é a coisa até mais, não vou dizer que é mais séria, mas é diferente. Enquanto numa sociedade eu poderia integralizar o capital todo, ou seja, pagar o capital todo, certo? Pegar o dinheiro e tá aqui, ó, meus 50 mil, no seu caso, Luana, que deu de exemplo. Ou eu pegar os meus 450 mil, tá aqui, a gente abre abre o CNPJ, abre uma conta corrente para a empresa e eu transfiro o dinheiro para lá. Integralizei, certo? Primeira opção. Segunda opção, você transfere os seus 50 mil, fala assim, ó, o meu eu só vou transferir o ano que vem, que eu vou receber uma indenização, não sei o quê, aí você fala, tudo bem.
né? Vamos montar aqui o negócio, já está funcionando, já tem aqui os clientes, 50 mil comprar material, não tem problema. Aí quando você vir com os 450 mil, a gente compra em vez de pagar aluguel, a gente compra um prédio. Tudo num exemplo qualquer, né? Então, é possível? Também é possível. Outro exemplo, né? Mais fácil. Então, você entrou com 50 mil e eu entrei não com os 500 que eu prometi, mas entrei com 200. 250 mil a gente foi lá e montou a loja. E os outros 250 mil eu ia pôr conforme a necessidade. 50 mil por mês, 10 mil por mês. Não é possível. Né? Vou montar um negócio, vou precisar colocar todo o dinheiro mesmo. Não é uma parte do dinheiro vai ser usada aos poucos, certo? Quando você monta um negócio, é natural que um capital de giro seja necessário. Porque eu montei uma loja hoje, ela tem uma despesa mensal de 10 mil. Aluguel, funcionário, luz, não sei o quê. Ela vende 2, normal. Mês que vem vai vender 3. Mês que vem vai vender 4. Mês que vem vai vender 5. Mês que vem vai vender 6, né? Sei lá, e assim sucessivamente. Depois de um mês, um ano, talvez mais, talvez menos, né? Aí ela vai começar a se pagar, certo? Depois ela vai começar a dar lucro. Ou seja, eu vou ter um capital necessário de giro, certo? E esse capital de giro eu posso ir colocando aos poucos. Algum problema? Não. Só que se eu não colocar, eu respondo solidariamente, né? Inclusive com outros sócios para colocar. Já vimos isso. Na Eireli, isso não funciona assim. Na Eireli, o titular, não é isso? A gente não chama de sócio, porque não é uma sociedade. O titular, ele tem que integralizar todo o seu capital. Então, segundo característica da Eireli, é que o titular responde apenas pelo capital que ele integralizou, já falamos, né? E a outra é que ele responde que a Eireli, melhor dizendo, a Eireli só funciona se o capital estiver integralizado. Então, na Eireli, então são duas coisas diferentes. Na Eireli, o sócio só responde pelo capital que ele integralizou, e em consequência disso, na Eireli, o capital social já é integralizado. Ou seja, ela já começa com o dinheiro que foi comprometido, certo? A gente vai ver que tem um mínimo, mas ela já começa com esse dinheiro. Entendeu a diferença? Olha o que diz o 980A. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social. Então, tem uma pessoa física que é titular da pessoa jurídica, devidamente integralizado. Foi o que eu destaquei para você antes, né? Então, no caso da Eireli, né, o capital social tem que estar devidamente integralizado. Isso é uma peculiaridade da Eireli, importante para a prova. Aí o legislador pensou assim: tá bom, eu vou autorizar você, sozinho, montar uma pessoa jurídica, né, para que seja a sua empresa, só que eu quero que você tenha um capital mínimo necessário para pelo menos ela pagar as contas durante um ano. Porque a princípio, depois de um ano, ela já vai produzir o necessário, né, vai render o necessário para pagar suas contas. O legislador, ele chutou, né, ele imaginou um valor, pelo menos 100 mil reais. Pelo menos 100 vezes o valor do salário mínimo. Podia ter colocado 10? Podia. Podia ter colocado 1? Podia ter colocado 1.000? Podia. Só que ele falou assim, vou criar um capital social mínimo aqui. A ideia, né, do legislador foi o seguinte: para que o valor, né, necessário seja suficiente, pelo menos para a empresa existir de verdade. Né, porque a princípio, né, eu não teria como montar uma empresa com menos disso, mas é bem relativo, né? Sei lá, se eu montar uma pequena loja na porta da minha casa, será que eu preciso de 100 mil reais? Eu acho que não. Aí eu acho que aí o legislador falou, então você monte como um empresário individual, porque o risco é muito pequeno. Para negócios médios, eu exijo o capital social de 100 vezes o salário mínimo, ok? Então, de novo, né? Na prática, é só você declarar. Ninguém confere isso. Né? A junta comercial, quando pega seu ato de constitutivo da Eireli, não vai exigir que você comprove que tem 100 mil depositado. Até porque nem tem nada depositado ainda. Né? Primeiro você vai registrar a empresa, depois você vai, né, ter o seu CNPJ. Hoje em dia você faz tudo isso de uma vez só, mas antigamente era passo a passo. Registrava o contrato social, né, o documento constitutivo, contrato social, estatuto, declaração de empresário individual. Depois ia para a junta comercial, abria o seu CNPJ, depois ia para a prefeitura para ter alvará e tal. Então era assim, passo a passo. Hoje em dia tem um processo simplificado que é mais fácil, dependendo da empresa, fazer de um lugar só. Mas fato é que você não tem conta no banco, né? Ninguém fiscaliza, cadê esse dinheiro?
Deu para entender? Então, essas são as características iniciais e principais da Eireli. A lei traz outros, né, detalhes que a gente vai ver aqui, são poucos. Né? A lei faz assim, ó, quanto ao nome, lembra do nome? Quanto ao nome, a Eireli vai ter que usar lembra do nome empresarial? Toda empresa, seja ela funcionando, né, instituída como empresário individual, pessoa física, seja uma Eireli ou seja uma sociedade, tem que ter um nome. Já vimos isso. O nome é para identificar a empresa. E já vimos que tem dois tipos de nome, firma ou denominação. E já vimos que a lei vai dizer que qual tipo de nome cada empresa vai usar. Né? Ou cada atividade. Lembra que empresa é a mesma coisa que atividade econômica organizada. Cada atividade vai usar. Se for empresário individual, vai ter firma. Se for sociedade de advogados, é razão social, né? Que é uma firma coletiva. Se for uma sociedade limitada, ela pode optar entre firma e denominação. O caso da Eireli é a mesma coisa. Então, a Eireli vai poder, né, ser nomeada como firma ou denominação. A única coisa que a lei exige é que você acrescente à firma ou à denominação a expressão Eireli. Então, vamos imaginar que eu monte uma Eireli, certo? Para montar uma loja de roupas aqui na Madureira. E aí o nome da minha empresa pode ser Medina Roupas Eireli. É mais bonito se fosse Fashion. Como é que é, pessoal? Roupa é Fashion Hero. Como é que é? Ou pode ser, que seria uma denominação, ou pode ser, lá, qual o nome de uma marca famosa de roupa aí? Meninas, ajudem. Não tem uma marca Soul? Soul. É isso assim que escreve? Soul Heroes. Como é que escreve isso? Farm. Ou Farm Eireli. É claro que a Farm é uma empresa muito grande e não é Eireli, mas tudo bem. No nosso exemplo serve. Farm Eireli. Ok? Então eu posso escolher qual o nome empresarial que eu vou adotar. Se eu vou usar o nome do sócio ou se eu vou usar o nome denominação. Certo? Já vimos isso. Que mais? A pessoa natural que constituir a Eireli só pode figurar numa única empresa. Então, quando uma Eireli era uma exceção, porque até então nem podia, a lei disse que a pessoa que constituir a Eireli só pode figurar em uma única empresa desse tipo. Significa dizer, se eu tenho uma Eireli, eu não posso ter uma segunda. Eu nem concordo com isso. A doutrina de empresarial não concorda. Peraí, se eu tenho um patrimônio de R$1 milhão, se eu tenho que pegar 100 vezes o valor do maior salário mínimo, que dá um pouco mais de R$100 mil, eu vou ficar com R$900 mil. Por que eu não posso montar uma segunda e ficar com R$800 mil? Montar uma terceira e ficar com R$700 mil? Qual o problema? Se o patrimônio do sócio não se confunde com o patrimônio da pessoa jurídica Eireli. Mas, né, apesar de eu não concordar, doutrina de empresarial não concordar, a lei não disse dessa forma. A lei disse que não, a Eireli só pode ter uma. Ponto. O sócio que seja dono da Eireli, né? A gente não diz sócio, a gente diz titular. O titular da Eireli só pode ter uma única Eireli. É a regra do jogo, tá aí. Não concordo, mas é a regra do jogo, ok? Lembra que muita gente tinha, né, empresas, sociedades, mas era só de fachada, era só no papel, porque na verdade uma pessoa que era dona, a lei já resolveu isso. Falou assim, então, se você tem uma sociedade com 99% da sociedade e aquele sócio que é teu amigo, teu parente, né, teu, né, cônjuge, só está no papel para poder você ter uma sociedade limitada, não precisa mais. Agora você pode tirar esse sócio, concentrar suas cotas, você tinha 99, então você passa a ter 100, certo? E você monta uma Eireli.
É possível, né? Então a lei já resolveu esse problema. Parágrafo 3º do 980-A. A empresa individual de responsabilidade limitada também poderá resultar da concentração de cotas de outra modalidade societária. Então a sociedade limitada virou uma Eireli. Então eu tinha dois sócios, um com 99% e 1%. Esse um saiu e esse ficou com 100%. Aí eu transformo a sociedade em Eireli. Hoje isso nem é mais necessário. Houve uma mudança, né, recente no artigo 1051 do Código Civil, que trata da limitada, e hoje eu posso ter uma limitada de um sócio só. A época não podia. Né? Então, antes de 2018, deixa eu achar o meu aqui, 51. Antes de 2019, entre 2012, né, que foi a vigência da 980-A, e até 2019, você tinha uma sociedade com dois sócios, um saía, eu tinha que concentrar, né, ou outro entrava no lugar, ou eu tinha que concentrar as cotas e transformar em um Eireli. Agora não preciso mais. Né? Hoje houve uma mudança, uma revolução, né, no conceito de sociedade, e eu passo a ter uma sociedade, um sócio só. Então hoje eu posso ter uma sociedade limitada, constituída por uma ou mais pessoas. É uma recente mudança, que é importante para a prova, acabou de mudar. Tá? 2019, ok? Mas antigamente, entre 2012 até 2019, né, eu resolvi o meu problema. O que eu fazia? Tirava aquele sócio e transformava em Eireli. Agora eu nem preciso mais. Agora eu posso só tirar o sócio e continuar tendo uma sociedade limitada. De certa maneira, a sociedade limitada de um sócio só é quase que a mesma coisa da Eireli. Né? Não vou dizer que é a mesma coisa, porque tem outros nomes jurídicos. Mas o objetivo é o mesmo. Eu ter um empreendimento que eu tenho a responsabilidade limitada. A Eireli me dá isso e a sociedade limitada de um sócio só também me dá isso. A Eireli me dá isso, mas me exige que eu coloque capital de 100 mil. A sociedade limitada não exige. Então eu acho que daqui em 2019 em diante, a gente vai ver menos Eireli por aí e vai ver mais sociedade limitada de um sócio só. A Eireli vai morrer, né? Tendo em vista esse capital social mínimo de 100 mil. E o melhor da Eireli, que é a responsabilidade limitada, a sociedade limitada de um sócio só também tem. Né? Sociedade limitada de um sócio só é chamada de sociedade unipessoal. Sociedade limitada de um sócio só é chamada de sociedade unipessoal. Tá? Então, é isso, galera. Né? Para finalizar, o 980-A fala, tudo que ele só traz alguns assim, parágrafozinhos mínimos, né? E tudo que eu precisar aplicar para regulamentar a Eireli, eu vejo na limitada. Então a Eireli é tão parecida com a limitada que lá em 2012, né, 2011, vigorando 2012, quando a Eireli foi criada, começou, o que eu quiser, as regras da limitada, melhor dizendo, assim que seria o correto, as regras da sociedade limitada aplicam-se no que couber, obviamente, a Eireli. Então, por exemplo, eu posso ter um administrador, uma coisa é o seu sócio ou o seu dono da Eireli. Outra coisa é nomear uma pessoa para tomar conta do meu lugar da empresa, um administrador, certo? Pode ser que o sócio seja o próprio administrador ou não, ok? Para uma cidade pequena é difícil isso acontecer, é mais fácil ver cidade grande, mas é possível. Posso. Quais as regras? Está lá no capítulo da sociedade limitada. Então, todas as que você vai fazer no seu trabalho, todas as regras, né? Regulamentares da Eireli estão previstas, né, além das que estão no 980A, na limitada. Então, a Eireli ela usa supletivamente, acho que essa é a palavra correta, a Eireli usa supletivamente a sociedade limitada para fins de sua regulamentação. Ok? Alguma dúvida?